Olá, meus irmãos. Meu nome é Marcela Sandra. Eu sou colaboradora ou voluntária numa casa espírita aqui em São Paulo, na Zona Norte, no bairro da Casa Verde. Chama-se CAE Casa Verde. Sou colaboradora, né, lá eu trabalho na assistência espiritual dessa casa. E hoje eu estou aqui com vocês para fazermos juntos uma reflexão sobre um dos livros de Allan Kardec. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, que trouxe, através do Espírito da Verdade, trouxe o Pentateuco Kardeciano. Pentateuco Kardeciano é um conjunto de 5 livros que foram codificados, né, pelo Allan Kardec. Esses 5 livros são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é este daqui, codificado por Allan Kardec. E hoje nós vamos refletir sobre um tema, né, deste livro. Esse tema está no capítulo 8, da primeira parte. E nós vamos refletir sobre este tema, mas para isso eu quero convidá-los à nossa introspecção. Para isso eu quero convidá-los a que todos fechem os seus olhos, que voltem as suas atenções para o nosso interior, que nós possamos buscar os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nossos anjos guardiães. Vamos buscando a toda equipe espiritual responsável por este trabalho de divulgação da doutrina espírita, responsável por este canal. Vamos nos ligando a toda essa equipe e juntos vamos buscando a figura da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. E nós vamos pedindo a ela para que nos dê muita sabedoria, paz, harmonia, muita serenidade, calma, e que possamos aproveitar as nossas reflexões do dia com a nossa mãezinha querida e essa equipe espiritual. Nós vamos chegando até a figura do nosso irmão maior, Jesus, a quem nós agradecemos imensamente por todos os ensinamentos que nos foram ofertados. Nós vamos agradecendo por todo exemplo que este nosso irmão nos deixou e que nós possamos verdadeiramente seguir os seus passos, seguir o seu caminho. E com o nosso irmão maior Jesus, nós vamos buscando a figura do nosso Pai, vamos chegando próximo ao nosso Pai e para isso nós vamos saudá-lo através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, no dia de hoje, nós vamos, como eu coloquei, fazer uma reflexão sobre um item, o item 12 do livro Céu e Inferno. E o item 12 fala sobre os anjos segundo o Espiritismo. Quem são os anjos? Por que eles são anjos? Da onde vieram esses anjos? Então, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre essa questão. Quem são os anjos, né? Os anjos são almas ou espíritos que foram criados simples e ignorantes, como nós. Os anjos são espíritos que traçaram um caminho pelo qual nós estamos ainda percorrendo. Nós somos criados pelo Pai, que cria incessantemente. Nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vamos vivenciando diversas oportunidades, diversas encarnações, nós vamos adquirindo consciência do bem e do mal. E nós vamos tendo a oportunidade de adquirir elementos que nos faltam, elementos e vivências que nos faltam. Nós vamos adquirindo com esta nossa vivência. A esta nossa vivência, eu queria dar o nome de jornada. Então vamos voltar um pouquinho lá. Nós saímos do Pai simples e ignorantes, viemos para mundos terrenos, os quais nós vamos passando por uma jornada que se constitui de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, ou seja, ora estamos no corpo físico, ora estamos enquanto espírito, ora no corpo físico, ora enquanto espírito, né? E nós vamos traçando essa jornada, que é uma jornada evolutiva. E nesta jornada evolutiva de encarnações, desencarnações, nós vamos tendo a oportunidade de irmos fazendo a nossa reforma íntima. E por que é importante esta nossa reforma íntima? Porque nós saímos do Pai simples e ignorantes, temos as diversas oportunidades de passar por diversas encarnações para irmos nos aperfeiçoando, para irmos evoluindo e voltarmos ao Pai, mas numa condição de espíritos perfeitos, numa condição de espíritos puros. E que ferramenta nos é oportunizada para traçarmos essa jornada? A ferramenta é o trabalho. Então, a todos nós
é oportunizada a encarnação e o trabalho. Mas qual trabalho? Né? O trabalho que nós temos no mundo físico, no mundo material, nós já recebemos a nossa paga por ele. O trabalho que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer evoluir e que vai nos auxiliar nessa jornada de crescimento é o trabalho em benefício do nosso próximo, é o trabalho embasado nos ensinamentos de Jesus. Então, à medida que nós vamos traçando este nosso caminho, à medida que nós vamos traçando essa nossa jornada, nós vamos aprendendo muitas coisas. Nós vamos aprendendo coisas boas e vamos aprendendo coisas que não são boas também, né? E nós vamos, à medida que a gente vai vivenciando, nós adquirimos uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é a nossa condição de escolha. Então, é a nossa liberdade de escolha. O livre-arbítrio é que permite que nós escolhamos entre o bem ou aquilo que não é o bem. Então, todos nós vamos passar por essas jornadas. Eu queria fazer um paralelo até. Nessa jornada, nós podemos pensar, nessa caminhada, nós podemos pensar em uma escada. Quando nós estamos traçando os degraus dessa escada, nós chegamos a um determinado lugar. Então, quando nós saímos do Pai e chegamos aqui neste mundo, saímos do Pai, né, simples e ignorantes, e chegamos aqui neste mundo, nós vamos subindo degraus para voltarmos ao Pai, chegarmos a uma condição de perfeição, para nos tornarmos muito mais evoluídos, né? Agora, como eu coloquei, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Então, cada vez que eu escolho fazer o bem, eu subo um degrau na minha escada. Cada vez que eu escolho fazer o bem, eu subo um degrau na minha escada. Cada vez que eu escolho um caminho diferente do bem, eu não subo. Eu fico ali naquele degrau estacionada. Não voltar para trás é a misericórdia do nosso Pai. Ele nos deixa estacionado no mesmo degrau. Então, este trabalho de degrau a ser subido é um trabalho que todos nós temos que concluir. Todos. Esta é a nossa jornada, esta é a nossa caminhada. Todos nós iremos passar por essa escada. Vou fazer um outro paralelo da escada com uma estrada. Quando nós estamos numa estrada e temos um lugar para chegar, uma cidade a chegar, cada vez a nossa ferramenta para chegar até essa cidade é o acelerador. Quando eu aperto o pedal do acelerador e o meu carro caminha mais rapidamente eu chegarei ao meu destino. Agora, se eu quero passar por essa estrada e ir parando, né? Paro para ir num posto,
paro para tirar uma fotografia, paro para para comer um lanche. Eu vou chegar ao meu destino? Sim, eu vou chegar. Porém, de uma forma mais morosa. Vai demorar um pouquinho mais para que eu chegue neste lugar que eu quero chegar. O mesmo acontece com a nossa jornada evolutiva. Todos os espíritos foram criados para se tornarem perfeitos. Todos fomos criados para a perfeição, todos fomos criados para o crescimento espiritual. A todos é dada a mesma oportunidade. Qual é a diferença? É que uns percebem o que precisa ser feito e caminham com mais rapidez para a evolução, e outros demoram um pouquinho mais, mas isso não significa que eles não vão evoluir ou que eles vão involuir, vão voltar para trás. Não, eles vão ficar estacionados. Isso chama-se justiça divina. Porque Deus não dá privilégios a ninguém. Essa caminhada, ela é igual, nós somos regidos pela lei da igualdade. Então, essa caminhada, ela é igual para todo mundo. Todo mundo tem esta oportunidade de traçar essa estrada ou essa escada, né, e chegar a um grau evolutivo maior e chegar a ser um espírito mais evoluído. Todos nós. Essa é a justiça do Pai. Essa é a justiça de Deus. Porque Deus não dá predileções para ninguém. A todos ele concede o mesmo caminho. A todos a jornada é a mesma. E aí, como eu falei, né, que nós vamos, à medida que a gente vai vivenciando, nós vamos adquirindo alguns elementos necessários que subsidiam aí as nossas vivências, e um deles é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é que nos dá condição de escolha, né? Então, o livre-arbítrio, ele é a lei que deve constituir a nossa norma de conduta. É ele que vai nos dar a opção de escolhermos, né? Só ele, só o livre-arbítrio vai nos levar ao final. Ou seja, se eu fizer boas escolhas, eu vou avançar na minha jornada. Se eu não fizer boas escolhas, eu também avançarei, mas eu vou demorar um pouquinho mais. Tudo aquilo que eu escolher para mim de bom, será bom para mim mesmo. E tudo aquilo que eu escolher que seja contrário ao bem, vai ser ruim para mim mesmo. Ou seja, Deus nos deu, né, essa liberdade de observar essa lei, porque a lei é uma lei de escolha, observar esta lei ou infringir essa lei. Deus nos dá a liberdade. O que isso significa para nós? Que nós somos os árbitros da nossa própria sorte. Nós é que decidimos que vida queremos ter. O que é que nós estamos falando neste momento, né? Da semeadura e da colheita. Ou seja, eu vou colher aquilo que eu plantar. Então, o que é
que eu quero colher para a minha vida. Se eu quero colher coisas boas, o que é que eu preciso plantar? Coisas boas, né? Se eu plantar flores, eu vou colher flores. Agora, se eu plantar espinhos, eu vou colher espinhos, né? E por que que isso acontece? Porque Deus não criou o bem e o mal. Deus criou somente o bem, né? Deus criou somente o bem. O mal não é criação divina. Então, Deus criou as suas leis, né, para o bem. Aquilo que não é o bem é criação do homem. E muitas vezes o homem se divorcia do bem, se divorcia e opta em seguir um caminho que não é o caminho da lei do amor, da lei da fraternidade, da lei da caridade. Às vezes o próprio homem opta em escolher um caminho que não é baseado, né, nos ensinamentos de Jesus. Nós chamamos, né, que este caminho aí que não é o do bem é um caminho que não é legal para a gente, né? Então, quando o homem se divorcia do bem, ele se desvia do bom caminho. E aí, ele sofre as consequências pelos seus próprios atos, que, como eu falei, essa é a justiça divina, né? Nós somos árbitros da nossa vida. Nós é que regemos as nossas atitudes. E por que é que nós, algumas vezes, optamos em ir por um caminho que não é o caminho do bem? Por que nós fazemos isso conosco mesmo, né? Algumas vezes no nosso dia a dia. Porque nós somos crianças para a espiritualidade. A criança, se nós formos observar, a gente orienta, não orienta? Você fala para a criança, não coloque o dedo na tomada, porque você pode se queimar. Nós não falamos isso para a criança? Você pode tomar um choque. Ou não coloque o dedo no fogo, porque você pode se queimar. Nós orientamos. Mas quando é que a criança aprende que aquele buraquinho ali da tomada é um buraquinho perigoso? Ela só aprende quando ela toma um choque. Quando é que ela aprende que aquele fogo, que a gente está falando para não pôr o dedinho no fogo, porque pode queimar, quando é que ela entende que aquele fogo pode queimá-la? Quando ela se queima. E nós somos assim. Nós somos crianças nas nossas atitudes, somos crianças muitas vezes nas nossas escolhas. E muitas vezes nós escolhemos aquilo que é errado, porque a gente está aprendendo. Nós somos ainda aprendizes, nós estamos no processo de crescimento. Então, muitas vezes, nós escolhemos um caminho que não é bacana e a gente se dá mal. Porém,
É desta forma que nós conseguimos amadurecer. Desta forma que nós conseguimos crescer através da dor. Ninguém gosta de sentir dor, né? Nós não gostamos. Mas a dor, ela é uma bênção. Porque é através da dor que nós temos as melhores assimilações. Nós podemos escutar conselhos aí de diversas pessoas, podemos ler aí no Evangelho mesmo, né, diversas orientações, mas muitas vezes a gente, na nossa teimosia, teimamos em ir pelo caminho errado. E aí nós sofremos as consequências pelos nossos atos, porque nós somos teimosos, né? Então, nós acabamos sofrendo, né, por conta disso, por conta da nossa teimosia, né? E quando a dor bate na nossa porta, bate no nosso peito, quando o calo aperta e dói, né? Quando nós nos sentimos numa situação difícil, o que nós fazemos? Aí nós recorremos aos anjos. Aí nós recorremos a esses espíritos puros. Os espíritos puros são os anjos, né? E esses anjos, eles vêm nos auxiliar. Eles vêm nos dar a força que nós estamos solicitando. Até nós conseguirmos entender quais são as melhores escolhas que temos que fazer para nos desenvolvermos, até nós entendermos quais são as melhores escolhas que nós temos que fazer para nos aperfeiçoarmos, até nós entendermos quais são as melhores escolhas que temos que fazer para avançarmos, nos adiantarmos nessa hierarquia espiritual. Os anjos ou os espíritos puros são seres que já entenderam isso. São seres que já se desenvolveram. São seres que já assimilaram as lições pelas quais nós estamos passando ainda. São seres que já se aperfeiçoaram. São seres que já avançaram na hierarquia espiritual. Por isso que eles são anjos ou espíritos puros. Porque eles já entenderam isso. Eles já avançaram. Os anjos ou espíritos puros que nós falamos, né, são as almas dos homens que já chegaram a um grau de perfeição tal que nós ainda estamos traçando, nós ainda estamos percorrendo. Um dia nós também chegaremos a este grau de perfeição. Mas enquanto a gente ainda está traçando, esses espíritos, eles vêm nos ajudar. E como é que eles chegaram a este grau de perfeição? Como é que eles conseguiram avançar? Primeiro,
Lembra que nós falamos do trabalho? Que o trabalho, ele é importante para todos nós? Lembra? Então, a primeira forma de se atingir a perfeição é trabalhando pelo nosso próximo. Porque afinal, nós fazemos parte de uma grande família universal e o nosso Pai é o Pai maior. Afinal, nós somos todos irmãos e estamos todos juntos aqui para auxiliarmos-nos uns aos outros. Então, a primeira ferramenta que esses espíritos, que os anjos já passaram, os espíritos juntos, os espíritos puros já passaram, a primeira ferramenta utilizada por eles foi o trabalho. Então, trabalhando em benefício do próximo, nós vamos conseguindo identificar dentro de nós defeitos que nós estamos arrastando a diversas e diversas encarnações, e aí nós vamos trabalhando esses defeitos e substituindo esses defeitos por virtudes. Os espíritos puros ou anjos já passaram por este trabalho de reforma interior. O que é a reforma interior, né? Todos nós trazemos dentro de nós alguns defeitos, né? Todos nós somos egoístas, orgulhosos, impacientes, invejosos, intolerantes. Então, o espírito puro ou os anjos não carregam mais esse tipo de defeito no seu coração. E nós que estamos nesse processo ainda, trabalhando, buscando nos reformar intimamente, nós ainda precisamos lidar com esses defeitos que estão aqui enraizados dentro de nós e ainda precisamos trocar esses defeitos por virtudes. Virtudes como humildade, mansietude, paciência, tolerância, amor. Nós ainda estamos nesse processo, porque nós ainda temos dentro de nós defeitos que precisam ser trabalhados, né? Então, nós ainda precisamos fazer a reforma íntima. E os espíritos superiores ou anjos já fizeram. Então, eles já trabalharam, já fizeram a reforma íntima. E a reforma íntima, como ela acontece, né? Eu vou fazer a minha reforma íntima baseado em quê? Qual é a fundamentação que eu tenho para seguir os meus passos para me reformar intimamente? É o Evangelho de Jesus. É o que está no Evangelho que nós vamos fazer. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior modelo. É por isso que nas nossas ações nós precisamos refletir, né? O que Jesus faria num momento como esse? Né? Quando nós estivermos em dificuldades, nós precisamos pensar, né? O que Jesus faria numa situação como essa? E os espíritos puros e os anjos já passaram por este processo. E por que é que eles vêm nos auxiliar? Por que é que eles se colocam nessa condição de irmãos fraternos, irmãos que querem nos ajudar? Vamos voltar lá para a estrada de novo? Nós estamos numa estrada
rumo a uma cidade aí para fazer um passeio qualquer. Quando nós chegamos lá na cidade e vamos fazer um passeio que nós gostamos demais, o que nós queremos? Trazer as pessoas que nós gostamos para vivenciar aqueles momentos de prazer. Não é assim na nossa vida? Quando nós estamos numa situação que nos agrada, nós sempre queremos trazer as pessoas que nós gostamos para vivenciar aqueles momentos bons. E esses anjos são assim, os espíritos superiores são assim também. Eles já passaram por essa jornada evolutiva, já passaram por este processo de crescimento, de aprendizado, né? Já se tornaram seres já subiram na hierarquia espiritual, né? Já se tornaram seres perfeitos. Mas eles não deixam de trabalhar, nunca. O trabalho é o nosso chão, né? Eles não deixam de trabalhar nunca. E quando eles chegam a um grau de perfeição, o que é que eles querem? Que todo mundo chegue também. Então, eles voltam para pegar na nossa mão e nos puxar para que a gente possa evoluir também, para que a gente possa crescer também. Então, quando o espírito puro chega num grau de perfeição, quando o espírito evolui, ele nunca fica na ociosidade. Né? Enquanto encarnados não ficamos na ociosidade, enquanto desencarnados não ficamos na ociosidade, existe a lei do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. E esses que já chegaram ao seu objetivo, sim, porque os anjos ou espíritos puros, eles têm um amor tão grande que eles não se conformam em ficar na ociosidade com tanta gente patinando aqui, como nós ficamos muitas vezes patinando no mesmo lugar, né? Eles não se conformam com isso. E aí o que eles, né, se colocam nessa condição? Gente, vamos lá ajudar aquele pessoal para que eles possam avançar também. Então, o que isso significa? Primeiro, um dia nós seremos espíritos puros? Sim. Um dia nós também conseguiremos avançar na nossa escalada e chegarmos a ser espíritos puros também, né? E segundo, esses são os nossos mentores, nossos anjos que querem nos ajudar, nos auxiliar, pegar na nossa mão para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, né? Agora, eles pegam na nossa mão, mas eles não deixam de nos respeitar. Eu tenho meu livre-arbítrio, né? Então, o espírito superior ele pode vir me ajudar, mas eu tenho meu livre-arbítrio de aceitar essa ajuda ou não. Se eu aceitar, bom para mim, é um avanço na minha escalada evolutiva. Agora, se eu não aceitar, é quando eu vou ficar estacionada ali no degrau. Então, todos nós vivemos em sociedade, tá certo? Todos nós vivemos juntos. Mas o trabalho de melhoria é um trabalho individual. Então, os meus mentores, os anjos, os espíritos superiores, eles vêm nos auxiliar, mas eles nunca deixam de nos respeitar. Ou seja, vamos voltar para a estrada? Por mais que eu tenha percorrido uma estrada e chegado numa cidade onde eu estou passeando e tendo prazer e quero levar os meus familiares para ter este mesmo prazer, eles só irão se eles quiserem.
Então, o mesmo acontece com este trabalho dos nossos mentores, os espíritos puros dos anjos, né? Eles nos auxiliam, né? Mas a jornada é minha. O trabalho é meu. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Então, cada um de nós deve investir sozinho no seu crescimento espiritual, na sua melhoria individual. O trabalho é de cada um. Então é assim, por mais que eu queira pegar na mão da minha mãe, do meu filho, do meu marido e falar para eles, gente, vamos por este caminho, que este é o melhor caminho para que a gente possa crescer, eles só irão se eles quiserem. O que eu posso fazer? Respeitar. Eu posso ir? Sim. Eu posso trabalhar por mim? Sim. Pelo outro, o que eu posso fazer? Aconselhar, auxiliar, né? Orientar. Lembra da criança? Nós não falamos lá para a criança? Não coloque o dedo no fogo porque vai queimar. Não coloque o dedo na tomada porque você pode se machucar. Nós orientamos. Mas muitas vezes, né, a criança quer passar por aquela situação. E aí a gente precisa respeitar. Porque às vezes aquela dor que ela vai sentir é a dor que vai trazer o amadurecimento para ela. É a dor que vai fazer com que ela cresça. Então, por isso que nós falamos que a dor é uma bênção, porque ela, de fato, nos faz crescer, nos faz avançar, né? E Deus nos dá sempre essa oportunidade de aprender, seja através de uma palestra, de uma conversa, de uma orientação, e em especial com a dor. Por que a dor ela é necessária, né, no nosso dia a dia? Porque a dor nos traz uma assimilação maior, né? Infelizmente, né? Mas ela é necessária para que nós possamos para que nós possamos assimilar. E depois, esta assimilação é que vai trazer para a gente o crescimento, né? Então, todos nós temos uma jornada a ser cumprida, né? Os espíritos puros passaram por essa jornada, chegaram num determinado lugar, e nós também chegaremos. Nós também, um dia, seremos espíritos evoluídos. Estamos aqui para isso. Deus nos criou para isso. Deus não para de criar espíritos em nenhum momento. Deus cria espíritos incessantemente, né? Por isso que a gente vê pessoas que são mais avançadas espiritualmente e pessoas que são menos avançadas, né? Pessoas mais inocentes, né? Porque Deus cria incessantemente. Então nós convivemos com diversas pessoas de diversos graus evolutivos, né? Essa oportunidade que Deus nos dá de convivermos uns com os outros, para que aqueles que são mais avançados possam auxiliar aqueles que estão numa jornada mais para trás, podemos dizer assim, né? Então, o mesmo acontece, né, com relação à espiritualidade. Nós estamos aqui, mesmo os nossos
amigos espirituais estando num grau mais avançado, eles vêm nos auxiliar, né? Agora vamos pensar, né? Deus não para de criar nunca, Deus cria espíritos incessantemente, Deus dá oportunidades a todos, né? E vamos pensar um pouquinho, né, gente? Será que Deus, que não para de criar, que cria espíritos a todo momento, Deus criaria somente a Terra para que nós pudéssemos vivenciar, para que nós pudéssemos passar por todas as experiências pelas quais nós passamos? O que vocês acham? Que nós temos somente este planeta? Não. Né? Não. Deus não dá para a gente só este planeta, né? Deus cria planetas incessantemente. É que nós conhecemos somente essa galáxia, né? E muitas vezes nós não pensamos dentro do nosso egoísmo, muitas vezes nós não pensamos nas diversas possibilidades de crescimento, de aprendizado que nós temos. Então nós podemos aprender enquanto encarnados, podemos aprender enquanto desencarnados, nós estamos sempre aprendendo, né? Essa é a grande oportunidade que o Pai nos dá. O crescimento, o aprendizado. Então, esses nossos irmãos, né, espirituais, que estão sempre nos auxiliando, que já passaram, né, por essa jornada, são irmãos que torcem por nós, que torcem muito pelo nosso crescimento. A eles nós precisamos sempre recorrer, mas nós também não podemos esquecer de agradecer pelo amparo, pelo apoio que eles nos dão e por estarem sempre ao nosso lado, auxiliando aí neste nosso progresso, né? Neste nosso crescimento, nesta nossa oportunidade, né, de avanço. Então, que nós possamos também aproveitar esta oportunidade de auxiliar, de trabalhar e exercermos neste momento o nosso, não é dom, a nossa ferramenta, colocarmos em uso a nossa ferramenta mais valiosa, que é o trabalho. Então eu vou convidá-los neste momento a trabalhar. E de que forma que nós podemos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o nosso sentimento. Nós vamos trabalhar com o nosso desejo. Então, nesse instante, nós vamos desejar. Vamos desejar que haja o bem universal. Vamos desejar que haja paz em todos os países, em todos os planetas. Vamos desejar
que haja harmonia em todos os lares. Vamos desejar que o amor de Jesus possa estar presente em todos os corações. Vamos desejar que possa haver a união, a fraternidade, o amor e a caridade em toda a sociedade. E vamos desejar também que o amor esteja presente sempre, em todos os momentos em que nós precisemos decidir, escolher, que nós possamos fazer as nossas escolhas sempre baseados no amor do nosso irmão maior, Jesus. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade e queria desejar muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.